Fala pessoal, bom dia! Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, hoje é o seguinte, 36 versículos, é um capítulo extenso, mas fica tranquilo, nós temos até 10 minutinhos aqui para nós conversarmos sobre cada uma das 4 epígrafes que eu já vou citar para você. Olha só, versículo 1 ao versículo 11 é o Cântico de Ana, versículo 12 ao versículo 17 é os crimes dos filhos de Eli, o sacerdote. Do versículo 18 ao versículo 26, o ministério de Samuel. E por fim, do versículo 27 ao versículo 36, a profecia contra a casa de Eli. Se você bem percebeu, 2 epígrafes tratam especificamente sobre o problema que estava causando ali o sacerdócio na casa do Senhor. Eli, Hofni e Finéias, a família sacerdotal. Então nós vamos focar um pouquinho nisso hoje, mas eu quero passar cada contexto para você de cada tópico, de cada epígrafe aqui para nós conhecermos, tá bom? Para isso, Bíblia aberta, caneta na mão, se prepara que Deus vai falar com você e comigo hoje no nome de Jesus. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Do versículo 1 ao 11, o Cântico de Ana. Quem aqui de nós nunca cantou, louvou ao Senhor depois de ter recebido uma bênção? E foi a bênção que realmente Ana estava ali, depois de ter chorado, sentido amargurada de alma, não dado ouvido às vozes externas, ela foi a pessoa certa, ela foi ao Senhor, ela clamou a Ele, Deus ouviu a sua oração e a abençoou. E tem um detalhe muito importante, não somente com Samuel, tá? Ela também teve 6 filhos no total, juntamente com Samuel teve 6 filhos. Então, Deus ele nos abençoa muito mais do que pedimos. Ele é um Pai amoroso e se Ele sabe que o nosso desejo está ligado com a vontade dEle, tá tudo certo, Ele vai abençoar. Sabe por quê? Salmos 37, versículo 4, que diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, o nosso desejo tem que estar ligado com a vontade de Deus. E para isso nós vamos clamar, nós vamos adorar, nós vamos buscar e Ele vai atender esse desejo, que Ele mesmo já vai mover no nosso coração. Então, no nome de Jesus, que você faça isso. Deleita-te nele, na palavra dEle, na presença dEle, e Ele vai satisfazer esses desejos do seu coração. Bom, esse é o primeiro ponto aqui, tá? O segundo ponto agora é o seguinte, é sobre os crimes dos filhos de Eli. Mediante tudo isso, você bem sabe aí, de acordo com o texto, que eles iam adorar sempre ali em Siló, no tabernáculo do Senhor, e Hofni, Finéias e Eli estavam ali na função sacerdotal. Só que tem um detalhe, os crimes dos filhos de Eli é epígrafe. Olha o que esses homens faziam. As pessoas que iam ofertar, ou seja, levar ali o seu animal para sacrifício, eles chegavam, eles pegavam e colocavam um garfo dentro da panela para tirar essa carne para ficar para eles. Olha que loucura isso, olha que loucura. Deus em nenhum momento autoriza isso, pelo contrário, Deus já tinha separado uma parte para o sustento dos levitas, mas não era essa forma como eles estavam fazendo. Eles chegavam e podia ser qualquer tipo de oferta, qualquer tipo de carne, eles chegavam e colocava ali. Olha o que diz o versículo 13. O costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha um deles e, estando cozendo a carne, colocava um garfo de 3 dentes em sua mão e dava ele na caldeira, ou na panela, no caldeirão, na marmita, e tudo quanto o garfo pegava, tirava, ele tomava para si. Olha que loucura, pessoal. E a pessoa ali ia falar alguma coisa, não podia falar, porque eles eram os sacerdotes, eles eram os responsáveis, os líderes. Então, não tinha acordo. Eles simplesmente pegavam, tomavam para eles, levavam para Eli também, que era conivente, e estava tudo certo. E não estava nada certo. Isso era um crime contra a palavra de Deus, contra o que o Senhor estipulou. E olha um detalhe muito crucial no versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Olha que expressão, não conheciam ao Senhor. Lá em Mateus capítulo 7, fala que quando nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. E muitas pessoas vão naquele dia falar, mas Senhor, nós não servimos, nós não adoramos, falamos em teu nome, fizemos milagres, expulsamos demônios. E o próprio Senhor Jesus vai falar assim, nunca vos conheci, apartai-vos de mim,
vocês que praticam a iniquidade. Olha que perigo isso. Esses homens servindo na casa de Deus, servindo no tabernáculo do Senhor, não conheciam ao Senhor. Esse é um dos maiores perigos, ou melhor, é o maior perigo que todos nós podemos passar, mas que no nome de Jesus não seja eu, não seja você, porque devemos conhecer o nosso Deus, devemos adorar o nosso Senhor, saber que Ele é o único Deus, fora dele não há outro Deus, como diz o próprio cântico de Ana. Vamos voltar um pouquinho? Olha o versículo 2 ali, ó. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. O livro de Isaías, do capítulo 43 ao 46, se eu não me engano, por 10 vezes o próprio Deus fala que fora dele não há outro Deus, não existe outro Senhor. Só o nosso Deus é Deus. Então, esses homens aqui estavam cometendo um crime porque não conheciam ao Senhor e faziam o que bem entendiam. Era aquele famoso legalismo que nós conversamos nos capítulos anteriores aí. O importante é eu me dar bem, o importante é eu fazer o que eu tenho que fazer, ponto final. Eu adoro do meu jeito, da minha forma, e uma mistura de pragmatismo também, né? Então, tudo isso daí é para provar realmente que a pessoa não conhece ao Senhor e que isso passe longe das nossas vidas. Que no nome de Jesus você tenha um desejo de buscar o Senhor na sua palavra, que você tenha o desejo de clamar a Ele com os joelhos dobrados no seu quarto, que você louve a Ele de todo o seu coração, que você ame visitar a casa do Senhor semana após semana, que você vá, que você cultue, que você adore, que você busque, que você se envolva, que você ame ao seu Deus, que você ame ao seu próximo. É isso que Jesus quer de você e de mim. Então vamos firmes adorar o nosso Deus? É isso que nós precisamos fazer, tá? Terceira epígrafe é o quê? É o ministério de Samuel. Tem duas expressões aqui que são fantásticas, mas fantásticas mesmo, porque se liga com Jesus. Olha só, o versículo 21 diz assim, ó: visitou, pois, o Senhor a Ana, como eu disse para vocês, e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel, olha só, circula essa expressão na sua Bíblia. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Lá no versículo 26 diz assim: e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. Olha que interessante que está escrito em Lucas capítulo 2. Vamos lá? Lucas capítulo 2, se você é bom de Bíblia e você recorda, Lucas capítulo 2 retrata sobre o período da infância do Senhor Jesus. Olha só que interessante o versículo 40. E o menino, o Senhor Jesus, crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e para com os homens. Olha isso, pessoal, é basicamente as mesmas expressões. Tanto Samuel aqui, como Jesus lá na frente, crescendo na graça de Deus, crescendo na sabedoria. Qual que é o nosso objetivo e o nosso papel nesse mundo aqui? Da mesma forma, crescer em sabedoria no Senhor, crescer na presença de Deus, adorá-lo, buscá-lo e exaltá-lo de todo o nosso coração, para nós crescermos e abençoarmos a vida de muitas pessoas pela palavra de Deus, pela ordem do Senhor, pela presença dele visível nos nossos corações. É isso que eu e você precisamos buscar de todo o nosso coração. E precisamos nos esforçar para isso, porque essas crianças aqui, Samuel naquela época e Jesus naquela época, estavam crescendo. Quantos anos eu tenho, quantos anos você tem? Precisamos crescer, abrir nossa Bíblia, adorar, meditar, dia após dia, de tarde, de noite. Precisamos buscar ao Senhor, adorar ao Senhor, crescer em graça e em sabedoria. Seremos bênção para nossa família, para pessoas diversas, no nosso trabalho, onde nós formos. Precisamos crescer em graça e em sabedoria. E por fim, dos versículos 27 ao 36, profecia contra a casa de Eli. Agora a paciência de Deus se esgota e o juízo vem. Ele fala para Eli a seguinte frase: longe de mim tal coisa, você aí servindo mais aos seus filhos do que a mim, sendo conivente com essa situação, não repreendendo eles de uma maneira hipócrita, falsa, enganosa. Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram eu honrarei, porém aos que me desprezam serão humilhados. Que no nome de Jesus eu e você possamos seguir o exemplo de Ana e de Samuel, crescendo na graça de Deus e não aplicando o serviço ao Senhor, a palavra de Deus, de uma maneira deturpada, pecaminosa. Pelo contrário, o nosso Deus merece toda honra, glória, adoração, de uma maneira fiel, verdadeira e digna.
Olha para Jesus, olha para a palavra de Deus que nós vamos conseguir. Nos vemos no capítulo 3. Um grande abraço, Deus abençoe.